Olá, pessoal! A aula de hoje é uma revisão dos conteúdos que já foram trabalhados em sala, como uma forma de vocês compreenderem e assimilarem melhor esses conteúdos para quando esse tempo de quarentena terminar e a gente retomar nossas aulas presenciais, vocês vão ter a oportunidade de refazer nossa última avaliação. Então, eu achei importante, ao invés de a gente iniciar com conteúdo novo da unidade 2 da apostila, a gente retomar esses principais conteúdos que foram discutidos em sala. Portanto, hoje a gente vai relembrar o conceito de poder e de dominação. Bom, o Max Weber, ele é um dos clássicos da sociologia, e é ele que vai fundamentar, então, esse conceito de poder e de dominação, que pensando a compreensão desses fenômenos políticos, ele é uma referência nessa discussão. Aqui tem um trecho, então, do texto do Max Weber, e onde ele define o poder e a dominação. O poder, então, significa a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo que contra toda resistência e qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade. Já a dominação, ela é um caso especial do poder. Entendemos aqui por dominação um estado de coisas pela qual uma vontade manifesta mandato do dominador ou dos dominadores, inclui sobre os atos de outros, do dominado ou dos dominados, de tal modo que num grau socialmente relevante, esses atos ocorram como se os dominados tivessem adotado por si mesmo e como máxima de sua conduta o conteúdo do mandato, ou seja, há uma relação de obediência. Então, o conceito de poder, ele é uma relação onde a gente tem que considerar a questão dos dois termos que é utilizado, a probabilidade e o fundamento. Então, o fundamento se refere aos recursos de poder, que seriam a riqueza, os prestígio, o conhecimento, o respeito que você tem perante um determinado grupo ou uma relação. Então, esses recursos de poder seria o que possibilita o exercício do poder. Então, geralmente, o exemplo mais comum que a gente usa, pensando a escola, seria essa relação entre professor e aluno, onde o recurso que eu tenho e que eu tenho autoridade para fazer com que vocês cumpram um mandato meu, seria esse conhecimento específico da sociologia que eu tenho. Então, esse recurso faz com que vocês façam a minha vontade, mesmo com resistência. Então, o conceito de poder, ele é amorfo, porque ele não tem uma forma específica, ele não tem uma situação específica, porque ele depende do espaço onde você está. Então, esse meu conhecimento da sociologia, eu, em outro espaço que não seja relevante esse meu conhecimento, eu já não vou ter muito poder. Então, esse poder, ele depende do espaço onde você está, né? E de um recurso que tem que ser escasso para aquela relação social. Trata-se, então, de uma imposição da vontade com base no instrumento da coerção. A dominação, diferente do poder, ela já tem uma forma, né? Ela tem casos específicos. E a dominação, ela exige uma relação de mando e de obediência. Então, na dominação, não tem resistência, porque a pessoa que está recebendo essa ordem, esse mandato,
ela considera legítimo, né? Ela aceita, ela reconhece que essa pessoa que está ordenando algo, ela tem autoridade para isso. Eu reconheço que é legítimo. Então, as principais diferenças entre esses dois conceitos se referem ao seguinte: a diferença básica entre os dois conceitos é a de que o poder é imposição e a dominação é aceitação. A diferenciação, ela se dá, portanto, na forma como o poder e a dominação elas são exercidas. O poder é uma forma específica de convencer alguém a fazer algo que de outro modo não faria, mobilizando para isso recursos estratégicos e escassos naquele espaço. Então, na dominação, não há imposição da vontade, mas uma relação social de mando e de obediência, ou seja, a influência do dominador sobre a ação dos outros se dá de tal forma que a obediência ocorre como se esse conteúdo do mando ele emanasse dos próprios dominados. Então, a dominação, ao contrário do poder, ela deve e é aceita. Diante disso, então, nesse caso específico da dominação, o Weber ele elaborou 3 tipos puros de dominação legítima, que são a dominação burocrática, a dominação tradicional e a dominação carismática. Então, vamos relembrar esses 3 tipos puros de dominação. A dominação burocrática é aquela que se baseia em estatutos, em leis, em normas, e que exige, então, essa característica da impessoalidade, né, de você ter essa obediência não à pessoa, mas por conta de que a relação ela é fundamentada através de normas, de lei, de um contrato. Então, a obediência é ao direito, né? E existe nesse tipo de relação de dominação burocrática uma hierarquia, uma relação de subordinação. E a autoridade, ela é legalmente assegurada. Então, esse tipo de obediência está relacionado a uma crença na validade das leis e das regras estabelecidas racionalmente e universalmente. Então, um exemplo seria uma relação de uma empresa capitalista mesmo, né, entre o empregado e o patrão. Então, a relação entre os dois, eles são a partir da mediação de um contrato, né, onde a partir do momento que você é empregado, você está submetido a determinadas normas e deveres dentro dessa empresa. A outra forma de dominação é caracterizada como tradicional, que está ligada à tradição, ao respeito, à admiração. Então, a fidelidade patriarcal. A gente tem um exemplo na história que é no período medieval, do feudalismo, onde a estrutura da sociedade nessa época ela era organizada por estamentos e não por classe social, né? Essa organização da sociedade de classe, ela só se emerge a partir ali do século XIX, em finalzinho do XVIII, depois da Revolução Francesa, com a ascensão da burguesia. Mas até então, antes dessa ascensão da burguesia, a sociedade ela era organizada por estamento, que seria o quê? Uma estrutura da sociedade onde se existia muito pouco a possibilidade de você mudar a sua posição social, por conta de que a posição social naquele período ele era organizada
por uma concepção hereditária, ou seja, dependia da tua origem familiar. Então, se eu nascesse em uma família de origem da nobreza, eu iria exercer todo o privilégio que a nobreza tinha naquele período. E se eu nascesse, por outro lado, como um camponês, um servo, eu não iria ter nenhuma possibilidade de desfrutar dos privilégios de um dia eu estar condicionado à nobreza, porque não existia essa mobilidade entre as posições sociais, porque estava determinada a origem familiar. Então, esse tipo de sociedade, de organização, ela é uma dominação tradicional, por conta dessa tradição, né, de posição social referente à origem familiar, e que não abre, né, a possibilidade para você transitar. O último tipo, os puros de dominação, é o que a gente chama de carismática, que seria aquela que tem influência por fatores emocionais e afetivos. Então, diferente da burocrática, que tem como característica a impessoalidade, na dominação carismática, o que predomina a minha obediência, o que justifica a minha obediência, é a pessoa, a confiança que eu tenho, né, a afetividade e relação que eu construí com essa pessoa. Então, pensa que quando você obedece alguém com essa dominação carismática, né, não há limite para essa obediência, porque eu não estou obedecendo ela por conta do cargo que ela tem, mas por conta da confiança e do relacionamento que eu construí com essa pessoa. Então, não há limite, né, para minha obediência. Ela tem uma abrangência muito maior. Então, há uma devoção pelo reconhecimento, né, dessa pessoa. Então, é exemplificada como os dos grandes heróis e demagogos ou líderes religiosos que a gente tem ao longo da história e atualmente. Então, basicamente, gente, essa aula foi para a gente relembrar esses conceitos, né? Lembrando que esse conteúdo tem na apostila, então, quando vocês puderem, releem para vocês conseguirem assimilar bem esse conteúdo.